Ela ficou parada na soleira da porta por um longo tempo. O casaco no cabide ainda estava lá. O cheiro de café que ele fazia toda manhã ainda parecia flutuar pelo corredor. Mas a casa estava vazia. E ela também. Marta tinha 53 anos quando o marido morreu. 28 anos juntos. 28 anos de jantar na mesa da cozinha, de brigas por besteira, de mãos dadas no sofá enquanto assistiam ao noticiário. E de repente, em uma tarde de quarta-feira comum, enquanto ele estava no trabalho, o coração dele simplesmente parou. Não houve despedida. Não houve última conversa. Houve uma ligação de um número desconhecido, uma voz séria do outro lado, e um silêncio que durou dias. Os filhos vieram para o enterro. Ficaram uma semana. Depois a vida dele chamou de volta, como a vida sempre faz, e Marta ficou sozinha com a casa grande demais, as contas que ela mal entendia, e uma dor que não sabia por onde começar a curar. Foi a vizinha, Dona Conceição, quem primeiro notou que algo estava errado além do luto normal. Marta havia parado de abrir as correspondências. A pilha estava crescendo na mesa da entrada há semanas. Ela não atendia o telefone. Não ia ao mercado. Pedia para a filha mais nova, que morava a 2 bairros de distância, comprar o básico, mas às vezes esquecia de comer mesmo assim. Conceição bateu na porta numa tarde de sábado com um pote de caldo de frango e uma determinação silenciosa. Marta abriu a porta com olhos fundos e cabelo preso de qualquer jeito, e as 2 mulheres se olharam por um momento sem dizer nada. Você precisa de ajuda, Marta. Não é bem isso, ela respondeu. Só estou cansada. Mas as 2 sabiam que não era só isso. Foi Conceição quem sugeriu o nome de Hélio. Um homem de 61 anos que havia se mudado para o bairro havia alguns meses, morava sozinho em uma casa pequena na rua de trás, e segundo os relatos da vizinhança, era uma pessoa discreta, educada, que aparecia às vezes na feira do bairro e cumprimentava todo mundo com um sorriso gentil. Ele havia trabalhado como contador por décadas antes de se aposentar, e às vezes ajudava moradores mais velhos com questões burocráticas, inventários, declarações de imposto de renda, de forma voluntária, sem cobrar nada. Conceição conhecia a filha dele, que morava em outro estado, e foi ela quem mediou o contato. Apenas alguém para ajudar a organizar os papéis, explicou a vizinha. Você não precisa dar conta de tudo sozinha. Marta relutou por dias. Ela não era do tipo de aceitar ajuda de estranhos. O marido sempre cuidara das finanças, e ela havia ficado completamente perdida diante de extratos bancários, apólices de seguro de vida, documentos de imóvel, declarações que precisavam ser feitas em nome do espólio. Era um mundo novo e assustador que ela mal sabia que existia. Mas a pilha de cartas crescia. E uma delas havia chegado do banco com a palavra urgente no envelope. Ela aceitou. Hélio apareceu numa manhã de terça-feira com uma pasta de couro gasto, óculos de grau e uma expressão calma que transmitia algo próximo da serenidade. Ele não tentou preencher o silêncio com palavras desnecessárias. Apenas pediu que ela mostrasse o que havia chegado, organizou tudo na mesa da sala com metodologia silenciosa, e começou a explicar item por item com paciência de quem está acostumado a lidar com pessoas confusas e assustadas. Marta o observava enquanto ele falava. Era um homem de gestos cuidadosos. Não havia nada que chamasse atenção nele, nenhum traço marcante, mas havia algo na forma como ele olhava para ela quando explicava as coisas, com atenção genuína, sem pressa, sem superioridade, que a fez se sentir, pela primeira vez em semanas, como se alguém realmente estivesse vendo ela. Eles trabalharam por 3 horas. No final, ele havia organizado tudo em pastas separadas, anotado os prazos mais urgentes, e listado em um papel os próximos passos que ela precisava seguir. Antes de ir embora, ele perguntou se ela tinha alguma dúvida. Ela perguntou se ele poderia voltar na semana seguinte. Ele voltou. E voltou na semana depois. Aos poucos, o que havia começado como uma ajuda prática foi se tornando algo diferente. Hélio chegava, eles cuidavam dos papéis, e depois, quase sem perceber, ficavam conversando à mesa da cozinha. Ele tomava o café que ela oferecia. Ela começou a fazer biscoitos porque havia lembrado que biscoito combina com café. Ele perguntava como ela estava, e ela, para sua própria surpresa, começava a responder de verdade, além do bem obrigado automático. Falou da saudade que sentia do marido de madrugada, quando acordava e o lado da cama estava frio. Falou do medo de envelhecer sozinha. Falou da culpa estranha de às vezes sentir que a vida ainda queria continuar dentro dela, mesmo que ela achasse que não devia. Hélio ouvia. Às vezes dizia algo simples, verdadeiro. Às vezes ficava em silêncio, e era um silêncio confortável, do tipo que não precisa ser preenchido. Marta não sabia nomear o que estava sentindo. Era gratidão,
certamente. Mas havia algo mais, algo que ela afastava com culpa toda vez que surgiu, porque era cedo demais, porque seu marido havia morrido há apenas 5 meses, porque ela era uma mulher de 53 anos que estava confundindo bondade com outra coisa. Mas o coração, ela foi descobrindo, não tem bom senso. Foi numa tarde de quinta-feira, quando os dois estavam revisando os documentos de um seguro de vida que havia demorado mais do que o esperado para ser processado, que Hélio perguntou se ela havia encontrado o testamento do marido registrado em cartório. Marta franziu a testa. O marido havia mencionado o testamento anos atrás, numa conversa que ela havia achado mórbida na época e preferido não aprofundar. Ela sabia que havia um documento em algum lugar, mas não havia procurado com cuidado, porque enfrentar um testamento significava enfrentar a ausência de uma forma ainda mais definitiva. Vamos precisar encontrá-lo, Hélio disse com gentileza. Pode haver informações importantes ali. Ela passou horas procurando. Gavetas, armários, a pasta marrom que o marido guardava atrás dos ternos no guarda-roupa. E foi nessa pasta, entre recibos velhos e apólices de seguro, que ela encontrou um envelope pardo, fechado, com a letra do marido na frente dizendo apenas para Marta, quando chegar a hora. Ela ficou olhando para o envelope por um longo tempo antes de abrir. Dentro havia uma carta. 3 páginas escritas à mão, com a letra firme e ligeiramente inclinada que ela conhecia de bilhetinhos deixados na geladeira, de cartões de aniversário, de listas de supermercado. Ela leu a primeira página sentada na beira da cama. Leu a segunda com as mãos levemente tremendo. Na terceira página, ela precisou parar no meio. Seu marido havia escrito a carta havia 4 anos. Havia um segredo que ele havia carregado por décadas, desde antes de eles se conhecerem, algo que ele nunca havia encontrado coragem de contar em vida e havia decidido deixar registrado para que ela soubesse depois que ele fosse embora, porque ele não conseguia imaginar que ela passasse o resto da vida sem entender certa coisa sobre ele. Antes de conhecer Marta, ainda muito jovem, ele havia tido um filho. Uma relação breve, intensa, mal resolvida, com uma mulher que havia sumido da sua vida antes mesmo de ele saber da gravidez. Anos depois, quando ele já estava com Marta e os dois estavam construindo a família deles, essa mulher havia entrado em contato para informar que o filho existia, que tinha quase 10 anos na época, e que estava com dificuldades. Na carta, ele escrevia com honestidade brutal sobre a paralisia que havia sentido naquele momento. O medo de destruir o casamento. O medo de machucar Marta. A vergonha. E a decisão covarde. Ele mesmo usava essa palavra, covarde, de mandar dinheiro às escondidas por anos, sem nunca se aproximar, sem nunca contar para a esposa, sem nunca conhecer o filho de verdade. O filho se chamava Rafael. Tinha agora 30 e poucos anos. E o marido de Marta havia deixado, no testamento, uma parte da herança destinada a ele. Marta ficou sentada naquela beira de cama, por quanto tempo ela não sabia dizer. A carta na mão. O silêncio da casa em volta. Ela pensou em raiva. A raiva veio, sim, mas não da forma que ela esperava. Era uma raiva triste, misturada com uma tristeza que não tinha nome claro. Ela havia amado aquele homem por 28 anos. Havia dormido ao lado dele, havia criado filhos com ele, havia escolhido ele todos os dias durante quase 3 décadas. E havia uma parte de quem ele era que ela nunca havia conhecido. Ela foi até a cozinha. Hélio ainda estava ali, organizando papéis na mesa da sala, dando a ela espaço sem saber o que estava acontecendo. Quando ela apareceu na porta com a carta na mão e os olhos vermelhos, ele levantou imediatamente. Ela não conseguiu falar no primeiro momento. Apenas colocou a carta na mesa e ficou de pé olhando pela janela enquanto ele lia. Hélio leu sem interromper. Quando terminou, ficou em silêncio por um momento antes de falar. Você está bem? Ela deu uma risada curta e involuntária. Que pergunta? Ela disse. Não estou bem. Mas acho que vou ficar. Eles ficaram sentados à mesa por horas. Hélio não tentou minimizar, não disse que certamente havia uma boa razão, não defendeu o marido morto nem o atacou. Ele apenas ficou ali, presente, enquanto ela falava e chorava e ficava em silêncio e falava de novo. No final, ela disse algo que surpreendeu até ela mesma. Eu preciso encontrar esse homem. Rafael. Ele merece saber que o pai falou dele até no final. Hélio olhou para ela com uma expressão que ela não soube decifrar completamente naquele momento. Tem certeza? Tenho. Não sei o que vou sentir quando ver ele. Não sei se vou conseguir ser justa. Mas ele é inocente em tudo isso. Ele nunca pediu para existir dentro desse segredo. Foram semanas de processo. Hélio a ajudou a contratar um advogado especializado em direito de família. A documentação do testamento precisou ser apresentada.
O nome da mãe de Rafael constava em registros antigos que o marido havia guardado, também na pasta marrom. Rafael foi localizado. Morava em outra cidade, trabalhava como professor de história no ensino médio, era casado e tinha uma filha pequena. Quando o advogado entrou em contato, ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer que precisava de alguns dias para processar. Ele ligou de volta depois de uma semana. Marta estava sentada na varanda quando o telefone tocou e o advogado avisou que Rafael queria falar com ela diretamente, se ela topasse. Ela topou. A voz dele era grave e um pouco formal no começo, a voz de alguém que está tentando manter o controle. Ele disse que havia crescido sem saber o nome do pai. Que a mãe havia contado que ele era alguém que havia partido. Que com o tempo ele havia parado de perguntar porque as perguntas doíam mais do que o silêncio. Marta ouviu sem interromper. Depois ela disse: "Eu não vou fingir que sei como você está se sentindo. Eu acabei de descobrir que você existe. Mas ele deixou uma carta, e nessa carta ele falou de você. E eu achei que você tinha direito de saber." Houve uma pausa longa. Ele chorou. Ela também. Não foi uma conversa que resolveu tudo. Não existem conversas assim. Mas foi uma conversa honesta, e às vezes é isso que é possível, e às vezes é suficiente. Eles se encontraram pessoalmente 2 meses depois, num café neutro no meio do caminho entre as duas cidades. Marta foi com Conceição. Rafael foi com a esposa. Ela o viu pela primeira vez quando ele entrou pela porta do café, e o coração dela deu um tranco que ela não havia esperado. Ele tinha os olhos do marido. A mesma forma, a mesma cor, o mesmo jeito de olhar para os lados antes de focar no que estava procurando. Ela levantou. Ele veio na direção dela. Não houve abraço imediato. Houve um aperto de mão que durou um segundo mais longo do que o necessário, e nos 2 segundos seguintes eles se olharam sem saber o que dizer. Então Rafael disse simplesmente: "Obrigado por ter me procurado." Ela disse: "Era o certo a fazer." Sentaram. Pediram café. Conversaram por quase 3 horas. Rafael contou da infância. Marta contou do marido que ela havia conhecido, as versões boas e as ruins, tentando ser justa com um homem que havia cometido um erro grande e depois havia vivido carregando ele. Rafael ouviu tudo, às vezes com o maxilar tenso, às vezes com os olhos marejando. No final, ele disse que não sabia ainda como se sentia em relação ao pai que nunca havia conhecido. Que provavelmente levaria tempo. Mas que estava grato por ter uma história agora, mesmo que ela fosse complicada. Porque complicado ainda é melhor do que vazio. Marta voltou para casa naquela tarde com um cansaço diferente. Não o cansaço pesado do luto dos primeiros meses, mas algo mais próximo do cansaço de quem fez algo difícil e necessário. Hélio estava esperando na varanda quando ela chegou. Ela havia lhe contado que o encontro seria naquele dia, e ele havia aparecido sem que ela precisasse pedir, com um pote de sopa e a presença calma que ela havia aprendido a reconhecer como algo precioso. "Como foi?" ele perguntou. Ela ficou um momento antes de responder. "Ele tem os olhos dele", ela disse. Então, para sua própria surpresa, ela sorriu. Um sorriso pequeno, um pouco triste, mas real. Nos meses seguintes, Marta e Rafael foram construindo algo que nenhum dos dois sabia exatamente como chamar. Não eram família da forma convencional. Havia muita coisa complexa no meio. Mas havia também mensagens de vez em quando, uma foto da filha dele mandada sem muito comentário, um áudio curto no aniversário dela. Coisas pequenas que eram, cada uma delas, uma escolha. E Hélio continuou aparecendo. Não mais para os papéis, que já estavam todos resolvidos a tempo. Mas porque ela havia começado a guardar biscoitos para quando ele viesse, e ele havia começado a aparecer mesmo sem motivo prático. E os dois sabiam, sem precisar nomear ainda, que havia algo ali que valia a pena não afastar. Marta olhava às vezes para a vida que ela tinha agora, tão diferente da que havia imaginado para si mesma, e pensava no quanto a gente acha que conhece a história enquanto ainda está no meio dela. Ela havia perdido o marido. Havia descoberto um segredo que mudou a forma como ela entendia os 28 anos que haviam passado. Havia encontrado um homem que carregava metade da face do marido e um vazio que não era culpa dele. Havia deixado uma estranha gentil entrar na sua vida quando estava mais vulnerável, e havia descoberto que vulnerabilidade, às vezes, não é fraqueza. É a única porta por onde certas coisas conseguem entrar. Ela não sabia o que vinha a seguir, mas havia aprendido, da forma mais difícil possível, que às vezes a vida não pede sua permissão antes de te apresentar ao que você precisava encontrar. E que segredos guardados por décadas não desaparecem quando a pessoa que os guardou vai embora. Eles apenas esperam, pacientes, pelo momento em que alguém finalmente tem coragem de abrir o envelope.